Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu vou conversar com vocês sobre o meu método para ler mais. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do trabalho aqui do canal. E deixe seu comentário, se você também lê bastante, quais são os seus métodos para ler mais, me conta, tá bom? Então, gente, eu leio desde criança, sempre fui estimulada a ler, né, pelos meus pais. Eles também têm o hábito da leitura, e que era até muito mais forte quando eu era criança. E eu estudei também sempre com professores que incentivavam esse hábito. Na escola em que eu estudei, a gente tinha, né, aquelas metas de leitura por bimestre, por trimestre. Eu sempre gostei bastante e depois eu cresci uma pessoa que sempre esteve rodeada de livros aí, sejam livros meus, sejam livros de biblioteca. Sempre tive muito acesso à leitura e gosto muito. Então, vamos lá para as minhas dicas. A primeira dica que eu dou é o seguinte: leia mais de um livro ao mesmo tempo, né? Isso até é bom, já tem estudos aí que comprovam que é bom para o cérebro, porque ativa várias partes do cérebro ao mesmo tempo. O que eu faço sempre é ler um livro físico, como vocês podem ver, né? Eu tenho uma grande quantidade de livros físicos, seja porque ganho, seja porque compro, seja porque troco. E sempre pego um livro físico e leio um livro no Kindle, pelo menos, tá? Às vezes eu revezo entre dois livros no Kindle, dependendo do assunto que eles tratam, dependendo do momento que eu estou de leitura. E às vezes eu pego um no Kindle e dois físicos, dependendo também do prazo que eu tenho para ler, né? Do cronograma de algum clube da leitura ou de alguma leitura coletiva que eu esteja participando. E também, é claro, da curiosidade que eu estou em relação ao livro, né? Então, assim, eu não me prendo muito nessa questão de números, mas em regra, eu estou sempre lendo 2 ou 3 livros. Uma coisa muito importante para a gente não confundir as histórias é tentar pegar livros de dois gêneros diferentes. Se você for ler dois livros ao mesmo tempo, não pegue dois romances de época, porque a probabilidade de você confundir os personagens ou a história é muito grande, né? Então, eu procuro sempre pegar, assim, um romance e um livro de crônicas, né? Um thriller e um romance, um livro de poesia, né? Isso daí é uma coisa que funciona bastante para mim, tá? Segunda dica que eu vou dar hoje: eu organizo a estante, principalmente a parte de baixo da estante, sempre com as próximas leituras que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu quero entrar em uma leitura coletiva no mês de abril. Se eu tenho o livro, eu já deixo ele aqui, à mão, né? No Kindle eu ainda, no Kindle eu ainda não consegui fazer essa separação por pastas, mas eu quero fazer também. Eu acho que deixar os livros à mão, isso faz com que a gente sempre esteja vendo aquele livro. E aí vai aguçando a curiosidade. De vez em quando tá arrumando a estante, organizando, guardando um outro livro, eu pego, dou uma olhada naquele livro que eu tô curiosa, que já é a minha próxima leitura, que já é uma leitura, por exemplo, do mês que vem. Então isso ajuda bastante. Parece que não, mas faz muita diferença. A terceira dica é sempre fazer listas de leitura. Eu sempre faço listas de próximas leituras. Ah, Carla, mas eu não consigo fazer lista de próximas leituras porque eu não sei se eu vou conseguir ler no mês que vem. Gente, bola pra frente, não deu pra ler? Lê depois, né? Não se prenda tanto. Eu faço as minhas listas, mas eu não estou sempre presa demais a elas. Então, eu faço as listas conforme vão surgindo os livros, os lançamentos e de acordo com os meus interesses, né? Se é de um assunto que eu tenho vontade de ler e tudo, eu faço a lista e deixo lá, né? Chegam livros de parcerias, eu também coloco eles na lista, porque tem uma certa prioridade, né, com relação às outras leituras, mas eu procuro sempre variar e variando de forma que continue prazerosa a leitura. Mas sem neura, né? Não deu para ler, deixa para o outro mês. Outra coisa que eu sempre faço, e aí já é a próxima dica, é o seguinte: eu particularmente tenho uma dificuldade grande em começar as leituras. Por quê? Eu demoro um pouco para me conectar com a história nova, na maioria das vezes. E isso é uma coisa que eu tento vencer como? Quando eu tô super empolgada, acabei de terminar uma leitura, eu costumo já pegar a próxima e dar uma folheada. Às vezes não começo a ler naquele instante, mas é interessante começar se você conseguir, né? Às vezes a gente ainda tá muito grudada na história anterior para começar a próxima, mas se você conseguir já começar a próxima, engatar a próxima leitura, é uma dica também para você conseguir ler mais, para vencer essa preguiça de começar. E nesse
assunto, também vem um outro assunto muito importante, que é a ressaca literária. Não sei se vocês têm, se vocês já tiveram, me conta aqui embaixo, inclusive. Eu, às vezes, tenho muita dificuldade de começar uma outra leitura porque eu estou muito envolvida na anterior ainda. Seja porque o livro foi muito bom, seja porque ele me trouxe muita reflexão, seja porque é daqueles livros difíceis de digerir. Já aconteceu comigo várias vezes de eu não conseguir pegar a próxima leitura. E quando é assim, o que eu faço? Enquanto eu estou lendo e percebo que a leitura é difícil, eu já revezo com um livro mais tranquilo. Se eu conseguir achar dentro das leituras que eu quero fazer, eu coloco um livro bem-humorado, um livro levinho, ou um livro de poesia, ou um livro de crônica sobre a vida. Uma leitura que eu sei que para mim vai fluir mais rápido. Para você pode ser um thriller, para você pode ser um terror, né? Um livro que a escrita seja um pouco mais ágil. Então, revezando sempre com a outra leitura. Por quê? Porque eu sei que esse tipo de livro que é mais difícil de digerir, por exemplo, Precisamos Falar sobre Kevin. É um livro que é difícil de digerir. Depois que você termina, você fica tempos ainda pensando sobre a história, toda hora você lembra dela. Então, assim, quando eu vejo que é um livro que vai fazer isso comigo, eu já costumo revezar com um livro de leitura mais fácil, justamente para não ter ressaca literária. Mas não é garantia de que eu não vá ter, né? Então, essa questão de sempre que eu termino, começar uma leitura na sequência, tem me ajudado bastante. E, gente, a última dica para vocês é ler em conjunto. Então, assim, existem vários tipos de formas de ler em conjunto, né? Existem clubes de leitura e hoje em dia estão pipocando aí, né? Ainda mais com a questão do isolamento social, a gente tem muito clube de leitura online e aí isso faz com que eu possa participar de um clube da leitura que acontece lá na Bahia, ou lá no Rio Grande do Sul, ou lá em São Paulo. Eu não me prendo aos que são aqui de Belo Horizonte, que é a minha cidade. Então, isso é muito interessante. As leituras coletivas, né, em que você faz a leitura no seu tempo, né, talvez seguindo um cronograma, talvez não, mas marca-se uma reunião onde todo mundo vai conversar sobre o livro. Você pode combinar também de ler em dupla com um amigo ou um grupinho de leitores que você já tenha, né? Atualmente mesmo eu tenho feito isso através desse projeto Leia com um Amigo, que é aqui do Pacote Literário, e que, dependendo do gosto literário de algum amigo, eu sempre leio em conjunto, trago a resenha aqui para vocês e sempre comento que é desse projeto Leia com um Amigo. O que acontece quando você lê em conjunto? Você fica mais animado para ler, você fica mais curioso pela história, pelo menos é isso que acontece comigo e pode funcionar para você também. A outra questão são os prazos, né, gente? Porque já que existe um prazo para discussão, você quer estar antenado, você quer estar em dia, você quer participar da discussão, então é interessante que você faça a leitura. E aí o seu cérebro mesmo já se programa ali para conseguir fazer a leitura no prazo estabelecido. E, gente, não tem nada melhor, né? A leitura é uma atividade muito solitária, na maioria das vezes, né? É raro você ter uma pessoa fisicamente ali do seu lado que goste de ler as mesmas coisas que você e a pessoa possam ler o mesmo livro e discutir. Então, quando você tem um clube da leitura, quando você tem uma leitura coletiva, você pode fazer isso de uma maneira muito interessante, porque estão todos interessados nos mesmos livros ou no mesmo livro. Então, você pode participar de clubes e leituras coletivas esparsas durante o ano, ou fortalecer, firmar em um clube que você se interesse pelo tipo de livro. Então, clube de livros de terror, clube de livros de comédia, clube de livros de romance, de época. Então, você participa, né, o ano todo, conversa com as mesmas pessoas e chega um momento em que você já até sabe quem do grupo vai gostar mais do livro, quem vai gostar menos. Assim como quando você lê com um amigo, né? Eu tenho algumas amigas com quem eu sempre estou lendo alguns livros em conjunto e é muito legal porque chega a determinada parte do livro que eu falo, ih, essa vai gostar, essa não vai gostar, ou aquela pessoa não vai gostar disso, né? Então, assim, é muito interessante. Então, hoje, as minhas dicas são essas. Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que essas dicas possam ajudar você a ler mais, se é esse o seu objetivo. Lembrando que ler não é uma competição. É claro que se você não tiver disciplina, o hábito ele não se consolida na sua vida, né? Então, assim, como eu sempre recebo perguntas e comentários de pessoas dizendo, nossa, mas você lê muito, como você faz?
né? Essas são algumas dicas. Se você quiser que eu traga mais dicas sobre isso, por favor, deixe aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida em alguma coisa que eu falei, não esquece de me perguntar, tá bom? E se você assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e em breve eu trago mais conteúdo para vocês. Até o próximo vídeo.